Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana. Liturgia dominical, 14 de novembro de 2021, domingo da 33ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e a primeira semana do Saltério. Antífona da entrada. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiverdes. Jeremias 29, versículos 11 e 14. Oração do dia. Rezemos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel, capítulo 12, versículos do 1º ao 3º. Naquele dia vai prevalecer Miguel, o grande comandante, sempre de pé ao lado do teu povo. Será hora de grandes apertos, tais como jamais houve, desde que as nações começaram a existir até o tempo atual. Só escapará então quem for do teu povo, quem tiver seu nome inscrito no livro. A multidão dos que dormem no pó da terra acordará, uns para a vida, outros para a rejeição eterna. Os conscientes hão de brilhar como relâmpagos, os que educaram a muitos para a justiça brilharão para sempre como estrelas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 16, versículo 5º, 8º, 9º ao 10º, 11, refrão, versículo 1º-A. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repitamos, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor diante dos meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repitamos, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 11 ao 14 e o 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Salmo 109, versículo 1. De fato, com esta única oferenda levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora aclamar o Evangelho com um texto de Lucas 21, versículo 36. Aleluia, 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 aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir?
não sabeis, não. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 13, versículos do 24 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aprendei da figueira, Marcos 13, versículos de 24 a 32. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Os homens de hoje estão dispostos a pagar bem caro pelas lições de um coach. Viajam ao Oriente em busca do mantra de um guru. Fazem acrobacias e cabalas para obterem informações de dentro. Aí vem Jesus de Nazaré, sempre na contramão, e clama aos quatro ventos: aprendam com a figueira. O que será que a figueira tem para nos ensinar, hein? Eis o que diz Teofilacto de Ócrida, um padre da igreja, nascido no século XI. É como se Jesus dissesse: assim como quando nascem as folhas da figueira, imediatamente vem o verão, do mesmo modo, depois das grandes aflições do anticristo, imediatamente, sem intervalo, será o advento de Cristo, que será para os justos um verão depois do inverno, mas para os pecadores um inverno depois do verão. Um verão depois do inverno. As passagens escatológicas dos evangelhos, que muitos preferem entender como o fim do mundo, devem ser lidas pelo cristão como um misto de expectativa e de alegria. Não há nenhum desastre em ver o Cristo Senhor chegando sobre as nuvens. Aliás, o próprio Jesus deixou este encontro marcado pela boca dos anjos que estavam presentes em sua ascensão, quando uma nuvem o ocultou. Este mesmo Jesus, que no meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo como vistes partir para o céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Nestes dias difíceis, há muitas figueiras diante de nossos olhos. Agitação política e pandemias, fome e genocídios, indústria do aborto e aquecimento global. Cada uma delas fala da fragilidade humana e da necessidade de uma reviravolta. Cada uma delas nos convida a desconfiar das promessas humanas e a erguer os olhos ao céu, à espera do Rei. Mas nada de fanatismos e de medo. A vinda do Senhor é uma boa nova, como reflete Raniero canta la messa: o reino ainda está por vir.
deve vir na sua forma e condição definitiva, que será inaugurada com um grande juízo e marcará o fim desta terra e destes céus e o princípio de uma nova terra e de novos céus, nos quais reinará estavelmente a justiça, conforme a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Aqui sim trata-se daquele dia e daquela hora que ninguém conhece. A figueira parece dormir, mas desperta ao primeiro sinal da primavera. O cristão também fica vigilante, com as lâmpadas acesas no meio da noite dos homens. O cristão é o homem do advento. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vigiarei para ver o que Deus me dirá. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Vamos ao santo do dia agora. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, nos meus endereços eletrônicos, podem usar à vontade o texto e também a imagem, ok? Para evangelizar, para tentar salvar almas. É o nosso papel. Jesus disse, ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. São Serapião. Vamos à biografia? Vamos passar para vocês. Meus endereços eletrônicos são blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 14 de novembro é dia de São Serapião. A igreja venera pelo menos 2 santos com o nome de Serapião. Um deles foi monge dos primeiros séculos e viveu vida de solidão no encontro com Deus. O segundo, aquele do qual vamos conversar, era filho de nobres ingleses e viveu no século XII. Serapião, ainda jovem, seguiu o pai na carreira militar, auxiliando nas esquadras do lendário rei Ricardo Coração de Leão. Durante um naufrágio próximo de Veneza, o jovem foi aprisionado pelo duque da Áustria. Entretanto, o duque gostou da inteligência e da vida cristã exemplar do jovem e o conservou na corte como assessor. Após a morte dos pais, Serapião resolveu ficar na Áustria e passou a combater junto aos exércitos cristãos contra os muçulmanos. Conheceu assim o exército do rei Afonso III da Espanha e ingressou nas fileiras de combate. Como militar, lutou em várias cruzadas. Em 1220, morando na Espanha, conheceu Pedro Nolasco, santo fundador da Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Estes se dedicavam em defesa da fé, buscando libertar os cristãos cativos entre os muçulmanos. Serapião ingressou na ordem e recebeu o hábito mercedário em 1222. Numa campanha de libertação, acabou preso. Como não tinha dinheiro para pagar a liberdade, nem renegou a fé, Serapião acabou sendo assassinado. Colocado numa cruz, teve todas as juntas dos seus ossos quebradas. Tudo aconteceu no dia 14 de novembro de 1240. Olha, um mártir de Cristo. Reflexão: a vida de São Serapião foi uma constante. Seu espírito militar não o impediu de lutar também pela fé em Cristo. Seu prêmio foi o martírio. No seu sangue derramado, a igreja encontra forças para continuar proclamando a fé no Cristo, que é o único Senhor da vida. Hoje também são muitas as pessoas a derramar o sangue em nome de Jesus. E nós, como estamos vivendo nosso cristianismo? Oração, rezemos. Deus Todo-Poderoso, que na sua imensa bondade destes aos homens e às mulheres, pelo exemplo de São Serapião, a certeza de que convosco a vida tem sentido. Dai-nos forças para lutar contra o pecado e propagar a vossa santa palavra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, creia, se for para o seu bem, ele providenciará.
E do aramaico eu clamo, como dizemos nós católicos, Maranatá, tônica na última sílaba, ou Maranata, tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Mas não importa, o significado é o mesmo, significa vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar para nos julgar e nos pede que nos arrependemos dos nossos pecados. Temos que nos arrepender. Nós somos pecadores. Nós somos vermes, indignos servos. Coloque isso na sua cabeça para ter direito, na volta de Cristo, a felicidade em plenitude, o gozo eterno. Na parousia, Jesus pode nos levar para a felicidade para sempre, ao lado de Deus, dos santos, dos anjos, de Maria Santíssima, de José, de São Pedro, São Paulo. Já pensou o que é isso? É inefável, não tem como definir em palavras humanas. Mas é isto que vai acontecer na volta de Cristo. Para termos direito a essa vida eterna, arrependamo-nos dos nossos pecados. É a condição sine qua non para Jesus nos colocar no gozo eterno. Shalom, a paz!